CNA Motorcast, patrocínio Auto Rodas, rodas, pneus e acessórios para veículos de passeio, picapes e veículos especiais. E SPA Window Film, películas automotivas e residenciais e envelopamento de veículos. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso CNA Motorcast, o podcast do mundo automotivo. Eu sou o Cristian Abreu e já vou deixar o recado. Se inscreva, toque no sininho, que vai ter novidade por aí. Como vocês viram no episódio passado, vieram aí vários revendedores e donos de concessionária. E hoje estamos aqui com o Marcelo, que ele é proprietário da V+ Select. Vai nos dar aqui algumas dicas, vai falar bastante de carro premium, carro maravilhoso que eu passo em frente da concessionária dele lá, eu vejo. Mas antes, Marcelo, queria primeiro agradecer, né, a sua presença aqui, você ter aceitado esse convite. E a gente quer saber um pouco mais, como começou tudo isso? Você hoje está no mercado automotivo, mas desde quando? Quando começou a sua história? Seja bem-vindo, conta pra gente aí, Marcelão. O prazer é meu estar aqui, né? Uma iniciativa muito bacana, né? E é disso que a gente precisa, né? De uma coisa inovadora e que traga todo mundo junto, né? É isso que está faltando, né? Que a gente caminhe todo mundo junto, né? A minha história acho que caminha junto com a de vocês, né? A gente caminha sempre para um bem comum e para o mesmo caminho, né? Para a mesma direção, né? Eu tô dentro de uma loja de veículos desde os 13 anos de idade. Eu tenho 50, então já fazem 37 anos que eu tô dentro de uma loja de veículos, né? Antigamente, Christian, não existiam praticamente lojas de veículos, né? O comércio de automóveis usados, ele surgiu dentro de estacionamento de veículos. Por isso que muitos usam ainda um termo que eu acho até um pouco esdrúxulo, que eles falam garagistas, né? A gente ouve muito falar isso aí, né? Sim. Ah, aquele ali é um garagista, né? Mas não sei se você sabe da onde veio esse termo. Não sabia essa origem. Né? Quando eu vim, não perco o raciocínio, mas então, quando eu vim de São Paulo, os lojistas em São Paulo é lojista. E aqui o pessoal fala, tem um rapaz lá de uma garagem. Que garagem? Era um garagista. Por quê? Aqui e no interior, se você for mais pro interior, o comércio de veículos usados, ele era da seguinte maneira: a pessoa tinha um estacionamento de veículo e aí a pessoa sabia de um mensalista que tinha um carro para vender e um outro que queria comprar e começava a intermediar a compra e venda. E começava a ganhar dinheiro e começava a comprar aqueles carros, né? E aí foram surgindo as lojas, né? Que a pessoa comprava e começava a colocar os carros na frente à venda. E atrás era o quê? O estacionamento. E na frente os carros para venda. E aí foram surgindo as garagens de veículos. Eles eram chamados de garagistas. Entendi. Entendeu? Por isso que falam muito isso aí. O garagista. Entendeu? E saíam de dentro dos estacionamentos de veículos. Isso aí assim surgiu conosco também, né? O meu padrasto, a minha mãe na época, né? Eu era pequeno e eu ia também, né? Então, isso aí foi assim profissionalizando com alguns que daí pararam de mexer com o estacionamento e aí transformaram em lojas puras, né? Que era compra e venda, né? Aí consignação também, né? E aí em 2001 eu comprei uma área onde é a minha loja hoje, eu comprei em 97 e eu quis montar uma loja diferente, né? Uma loja premium. E eu fui para Pernambuco de férias e tinha uma concessionária Volkswagen lá, que ela era de 2 pisos e um pátio na frente, grande e tal. E eu fiz as fotos e eu tinha essa área que era de 2.000 e poucos metros, trouxe as fotos e eu fiz esse projeto em cima dessa concessionária Volks de lá.
E foi a primeira loja que teve aqui em cima desses moldes, assim, entendeu? E aí que ficou pronto em 2001. A primeira loja grande de veículos que teve aqui em Campo Grande. Aí começaram a aparecer as outras lojas maiores, né? E aí começou a vir, né? Aí teve a marca Veículos, que ela abriu um pouquinho antes que eu também. Fomos mais ou menos juntos, né? Que hoje é a V4 ali, né? Antes era a chamada marca, que é o prédio ainda do antigo proprietário da marca. E aí eu montei a Vemais Seminovos em 2001. Aí eu fiquei com ela até 2008, mais ou menos, 2010, e abri outra na Afonso Pena, onde é a Localiza Seminovos ali. Aí eu fiquei com 2 lojas, né? Bacana. E aí eu vendi para a Localiza ali em 2014, porque eu tinha montado a concessionária Suzuki, onde era a Vemais própria minha, embaixo ali. E fiquei até o ano passado. Ano passado encerrei com a Suzuki e daí eu fiquei agora com a multimarca Select, que é o carro prêmio. Então, de 94 que eu assumi a empresa até hoje, eu estou na direção da empresa desde 94. Que bacana. Então, vamos lá. Desde os 13 você está dentro da concessionária. Desde os 13 eu estou dentro da loja. A garagem, o seminovo. E em 94, é uma história até um pouco curiosa, o meu padrasto se separou da minha mãe e aí eu tive que assumir, né? E aí, em 94, eu peguei e assumi a empresa. Em 97, eu comprei aquela área ali embaixo e comecei a construir em 99. 2001 ficou pronta e aí eu peguei e mudei para lá. Então, de 94 até hoje, eu estou tocando a empresa só eu, né? Legal. Minha mãe estava junto na parte financeira, ela sempre ficou na parte financeira. Isso ali naquele ponto, 20 anos, né? Ali já fazem 22, 2001, né? Exatamente. 22. E a loja, eu vejo que você gosta ali de uma... fica inovando, né, Marcelo? Eu lembro que assim, inteiro. quando eu cheguei para cá era um concessionário Suzuki, e aí você resumiu pra gente essa questão que você deixou o ano passado a marca. E hoje é uma das concessionárias mais bonitas que a gente tem aqui no estado, né? Vamos dizer assim, eu conheço poucas no interior, mas eu vejo aqui... A gente foi feliz no projeto desde a primeira vez. Acho que eu fui feliz em conseguir tirar essas fotos lá em Pernambuco dessa concessionária Volks. O arquiteto também foi muito feliz na época em construir. Aproveitou muito aquela área também, ela é muito bem aproveitada, o ponto também. E na medida que foi mudando, né, quando a gente transformou para a Suzuki, ela também mudou bastante. Porque vocês têm concessionário, vocês sabem, né? A exigência para você transformar para uma montadora, para uma marca, eles exigem muita transformação, né? Então a gente transformou bastante lá. Ampliou muito a área construída, toda a parte que foi feita. E agora a gente fez de novo, né? Só que agora foi mais parte de estética. Sim. Né? Muito bonita. E aí você ali hoje, você é um revendedor de veículos premium, vamos dizer assim? Sim. E, Marcelo, eu tenho uma curiosidade. No mercado hoje muito se fala em carro importado, carro de luxo. Vocês são importadores? Você traz carro, tem parceria? Nós transformamos lá. O que nós fizemos quando a gente... O que nós pensamos quando a gente foi sair da Suzuki? A Suzuki é uma marca muito boa, tá? Só que no Brasil a operação ficou muito ruim. Eles diminuíram muito a importação, o tamanho da operação aqui que ela se tornou inviável, né? Falta de produto, falta de peça, uma série de coisas. Então você não consegue tocar a operação mais, tá? Economicamente ela fica inviável. Então a gente foi entender o mercado. Então em Campo Grande, assim basicamente, se você for ver o mercado nosso, tem mais ou menos umas 300 lojas aqui. Dessas 300 lojas, eu vou falar para você, 95% são lojas que atendem público B, C e D, tá? Lojas que atendem público A e o B1 e B2, que vamos dizer a classe B,
A gente divide em classe B1, B2 e B3, que é a classe média alta, média e média baixa, né? Nós vamos dizer hoje que tem 5% das lojas hoje que atendem esse segmento em Campo Grande, porque é um segmento que tem que ser mais profissionalizado, tem que ter mais processo, tem mais risco, porque o valor agregado, né, é muito mais alto. Então, a gente fez um estudo se a gente iria entrar nos 95% ou nos 5%, tá? E o mais interessante é que nos 5% a gente conseguiu entender que a gente poderia vender para o resto do Brasil também. Nos 95% a gente não consegue vender para fora do Brasil. É muito pouco os casos. É difícil você vender um HB20 de R$50 mil lá para São Paulo. É difícil você vender um Kicks de R$65 mil para o Rio de Janeiro. Mas você consegue vender um A6 para São Paulo, você consegue vender uma Porsche lá para Belo Horizonte, para Porto Alegre, você consegue vender uma Mercedes para Recife. Então, a gente entendeu que nós poderíamos ter uma loja para vender para o Brasil inteiro, né? Então, o modelo de negócio que a gente montou foi para atender, foi para entrar nesse nicho que tinha menos concorrência aqui em Campo Grande, mas que a gente pudesse trabalhar no Brasil inteiro também, que abre um leque muito maior, né? Então, a gente estudou bastante e aquele modelo de loja que foi feito, o layout todo, foi para trabalhar assim nesse segmento. Por isso que a gente colocou Select. Entendi. Por quê? Porque eu posso trabalhar com um carro de 1 milhão, 1,5 milhão, que a gente tem vendido, mas eu posso trabalhar com um HB20 de 2022 com 15 mil quilômetros para o mercado local também. Porque se eu coloco V+, Premium, eu não consigo trabalhar com um HB20 para o mercado local, porque daí eu seleciono demais. Entendi. E você sabe que a gente passa por vários momentos, principalmente o seminovo, sim, onde você tem que dançar conforme a música e como o mercado vai. Então, se você segmenta muito também, você fica com uma loja e um modelo de negócio engessado demais. Então, a gente trabalha com carros de valores mais baixos, mas ele é muito selecionado. Entendi. Entendeu? Ele é um valor baixo, porém a qualidade, o ano, quilometragem... É muito, né, alto. A qualidade aproveitando, eu tenho duas perguntas aproveitando esse assunto que a gente está. Nesse 5%, esse 5% que atende esse cliente, como que é o relacionamento? Eu vejo nos outros podcasts que veio aqui, a maioria desses 5% já vieram, tem mais para vir, e foi unânime, né? Os episódios passados, eles falaram isso. A questão do relacionamento entre, não vamos dizer concorrentes, mas sim parceiros de negócio. Funciona assim, Christian. Veja bem, como é uma quantidade menor, e Campo Grande, ela é uma cidade mais ou menos 1 milhão de habitantes, mas a classe média alta ela é muito pequena, todo mundo se conhece aqui. Agora mesmo nós estávamos falando de um cliente, que é cliente de vocês e é amigo meu. Então, aqui a gente não pode dar uma derrapada, porque senão você já sofre as consequências do quê? Do relacionamento. Então, no nosso negócio, o mais importante é você ter relacionamento. E como é uma quantidade pequena, a gente faz muito negócio entre nós mesmos. Eu vendo o carro do meu colega e ele vende meu carro. Muito negócio a gente faz. Entendeu? Então, por exemplo, assim, no caso do Ianco, o mês faz uns 60 dias atrás, né? Tinha um cliente meu de Brasília, criou uma X5 seminova, ele tinha uma com 1.000 quilômetros. Eu vendi o carro dele, entendeu? Bacana. Às vezes o cara quer uma Porsche, aí o Fábio tem. Aí eu vou lá e pego uma Porsche do Fábio. Às vezes eles querem um carro meu, tinha lá uma, acho que Discovery, seminova, e vendem um carro meu. E os outros também que estão no mesmo meio. Mas nós se damos muito bem, entendeu? Porque
por exemplo, assim, o Fábio, nós somos da mesma era, assim, sabe? A gente tem a mesma idade, praticamente, a gente se conhece desde 15 anos, né? Então, a gente vem desde lá de trás, há muito tempo, trabalhando mais ou menos, assim, na mesma época junto. O Ianco, a nossa assim, relação, eu conheço ele desde quando ele tinha loja de seminovos, antes de trabalhar em concessionária. Então, fazem mais de 20 anos. Então, não é pessoas que se conheceram ontem. Então, a gente se conhece há muito tempo e tem uma relação muito boa, né? Então, se precisar pegar um carro, pega aqui, vende. Então, não é estranho mais. Nós somos bem amigos, todos nós somos bem amigos, né? Bacana, eu vejo isso e você falando agora, eu posso falar, né? Porque os outros episódios vão subir e eles estiveram aqui, o Ianco e o Fabianache, estiveram aqui no nosso podcast e eles falaram a mesma coisa. É o relacionamento, não tem concorrência, né? É um relacionamento aberto. Às vezes, o que acontece? Ah, mas o cliente viu um carro lá na Ianco, por que foi comprar com o Marcelo? E aí é unânime, né? Aquele cliente é do Marcelo, né? O Marcelo atende ele, entende as necessidades dele, sabe o que ele precisa, já vendeu outros carros e aí tá procurando um veículo para ele. É personalização, né? É um atendimento personalizado, né, Marcelo? Isso tem muito também, Christian, em concessionária também, tá? Por exemplo, assim, tem clientes... eu acabei de vender um carro do Cristiano, não sei se você ficou sabendo. Eu vendi um Taos dele novo, zero, blindou lá na Imbra, vai mandar blindar lá na blindadora da fábrica, mas o cliente não foi na concessionária, entendeu? Ele veio com a filha, quis que a filha fosse comigo na concessionária, andasse no carro, a gente andou no carro, e a blindagem, qual que eu escolhia para a filha dele, entendeu? Então, a gente foi lá, escolheu o Taos, escolheu qual blindagem, entendeu? E comprou lá do Cristiano. Sim. O cliente não poderia ter ido lá na Autobel, comprado lá e tal. Então, não é uma concorrência, né? Então, eu fui lá, liguei para o Cristiano, fui lá e comprei o carro dele, né? Então, é uma relação super sadia que a gente trabalha, o mesmo cliente, e o cliente que comprou é amigo do Cristiano também. Sim, você me contando assim, eu lembrei. Né? Eu via, tinha até opções, né? Entre Taos e de repente um Q3, ou outro carro. Que bacana, que deu certo. E eu já comprei um Q3 pro outro filho lá de vocês também e mandei blindar também. Então, exatamente, lembro. Então, é a relação do cliente com a pessoa. Então, não existe concorrência. Nós estamos vendendo um produto que tem uma parcimônia entre duas empresas que têm que trabalhar junto, né? Sim. E é perfeitamente viável, sabe, eu acho. Exato. Né? Então, fica a dica, não é só vender um carro, é vender esse carro e depois vender, porque muita gente fala, vou vender e vende uma vez só. Não, né? Vende para o pai, vende para o filho, e aí o filho tem histórias que nem você já está mais de 20 anos no mercado, você já vai pegar a geração nova, você vendeu para o filho daquele seu cliente, hoje aquele cliente já tem um filho que logo também já está dirigindo, que você está o primeiro carro que eu vendi para ele, em 1995 para esse cliente, em 95, né? E de lá para cá, todos os carros dele ele compra comigo, né? E agora está comprando para os filhos. Sim. Então, a gente busca no local que tenha a melhor relação conosco. Então, a gente trabalha com todo mundo junto. Exato. Né? Muito bom. E a outra pergunta era, Marcelo, qual que é o critério que você usa para expor os veículos hoje dentro da VMAI Select? Você já falou Select. Então, qual que é o critério? E aí fica até uma dica para quem está procurando um carro seminovo, né? As verificações, questão de hoje cautelar. A gente começa primeiro com a procedência, tá? Todo carro, ele carrega um passivo, tá? Todo carro seminovo, ele carrega um passivo diferente do 0 km. Tá? Qual que é o passivo? Ele teve um dono anterior, 2 donos ou 3, ou quanto seja. Tá? Então, cada pessoa física ou jurídica, ela tem um passivo. Né? E esse passivo, ele pode ser um passivo trabalhista, pode ser um passivo fiscal, ele pode ser um passivo jurídico, qualquer que seja, tá? E o carro, queira ou não, ele carrega isso aí com aquela pessoa física ou jurídica junto. Então, a primeira checagem que a gente faz
quando vai colocar um carro à venda, é se ele não carrega um passivo que pode causar algum dano para quem for comprar o carro. Essa é a primeira parte, tá? A segunda questão é a questão da qualidade do carro, tá? Primeiro, procedência estrutural, né? Que você olha a qualidade, lataria mecânica, manutenção do carro, tá? Porque na manutenção você olha se a quilometragem é aquela que está lá, de onde que veio, quem que era dono, para você manter um padrão para que você possa vender o carro. A gente pega e adota carros com até tal quilometragem por ano, tá? E não costumamos trabalhar com carros com mais de 100 mil quilômetros. Ou seja, nós acabamos pegando carros no máximo com 5, 6 anos de uso, no máximo, que vão acabar ficando com 50, 60 mil quilômetros no máximo, porque a gente adota 10 mil quilômetros por ano. Então, os nossos carros, se você for ver, 50 mil quilômetros para baixo, né? Raros os casos, quando é um carro diesel, que você acaba pegando uma quilometragem um pouco maior. A gente tem passado um período onde tem aparecido os veículos com as quilometragens maiores, por conta do período de pandemia, por conta que as pessoas ficaram um tempo maior com o carro. E aí, consequentemente, as quilometragens aumentaram mais. Acho que vocês têm passado... Acho que por isso também, né? As pessoas acabaram viajando mais de carro, por conta da pandemia, menos de avião. Então, as quilometragens, elas aumentaram. Isso aí, num período curto de tempo, isso aí tende a voltar ao normal de novo, né? Mas a gente gosta de trabalhar no máximo com carro até estourando 50 mil quilômetros. A gente tem muito carro com 10, com 15, com 20 mil quilômetros. Esse é o nosso padrão que a gente gosta de trabalhar, tá? Bacana. Mas com checagem cautelar, sem dano estrutural. Retoque de pintura é uma coisa que às vezes é meio inevitável, tá? Seria a próxima pergunta, a qualidade. E assim, a gente sabe que o seminovo, às vezes, né? Claro, uma batida de grande monta, né? Uma batida forte, que daí mexe com o estrutural. É claro que você não vai pôr. Mas assim, a gente vê essa questão do seminovo quando tem, vamos dizer, um paralama que deu uma raspadinha na coluna do prédio, por exemplo. Sim. Isso pode acontecer de estar ali sendo comercializado, porém tem um laudo que vai apontar isso. Né? Existem carros que aceitam isso e existem carros que não aceitam isso, né? Uhum. Vamos dar um exemplo. Carros de valores muito altos, né? Eles depreciam muito por uma questão dessa. Se você pegar um carro de 1 milhão, que a pessoa foi manobrar no prédio, raspou na coluna do prédio e pintou as 2 portas mais o paralama traseiro, a depreciação é enorme. Mas se você pegar uma BMW, uma 320, que repintou uma porta e um paralama, que é um carro de 200 mil, a depreciação ela é mais aceitável, já não é tanto. Ela aceita mais uma repintura de uma porta, tá? Agora, por exemplo, um carro que teve uma colisão frontal, né? Trocou paralama, trocou capô, mexeu parte de motor, radiador, esse carro a gente não pega. Entendi. Você nem pega? Não. Eu posso pegar e fazer um repasse. Entendi. Entendeu? Aí tem alguns parceiros que você... A gente tem parceiros que acabam captando esse carro e aí compram. Mas para pôr no meu estoque, aí a gente não recebe. A gente não coloca um carro desse para venda. A gente tem uma política lá que é o seguinte: a gente não pode oferecer para o outro o que não serve para a gente. Então, eu não compraria uma BMW, uma Mercedes, que foi trocado 2 paralamas dianteiros, 2 faróis, o capô, a grade, a guia dianteira, porque mexeu na parte estrutural todinha do carro, foi desmontado toda a frente do carro, a parte mecânica, não fica perfeito, não tem jeito. Por melhor que o serviço tenha ficado, já não é mais original um carro daquele lá. Então, esse carro a gente não fica no estoque. Faz total sentido. Marcelo, voltando um pouquinho aqui, quando você fala da estrutura da concessionária, seu showroom ali é lindo, realmente
São ali 2.000 metros, né? 1.600 metros que Não, você tem de... 2.400 metros. 2.400 metros de área, e você vê que realmente é um showroom lindo, maravilhoso. E como que você enxerga esse mercado hoje no digital? Então, assim, tem lá o showroom físico e hoje existe o showroom virtual. O que acontece, Cristian? Na medida do tempo, eu vejo que as lojas elas vão ir diminuindo de tamanho, tá? A gente tem hoje uma loja de 2.400 metros, ela parece grande, mas ela não é tão grande. Por quê? Porque a gente aproveita muito Sim. o espaço dela, porque a gente tem área de preparação lá dentro, você tem um local para você guardar os carros que estão entrando também, então você tem para aproveitar isso, né? O nosso showroom mesmo de exposição fechado, ele tem 400 metros, 380, né? Aí uma outra parte, uma parte externa. Mas hoje, o novo modelo de negócio, você acaba tendo duas lojas. Você acaba tendo uma loja física e uma loja virtual, né? E a virtual hoje, que eu acho que é o maior desafio, né? Porque, veja bem, a virtual, primeira coisa, ela está trabalhando muito preço e pouco valor. Isso aí que é o que mais me intriga. Porque quando você tem uma loja física, você consegue gerar mais valor no quê? No atendimento, mais valor na sua estrutura, mais valor no seu nome, mais valor nos seus processos, tá? Quando você tem uma loja virtual, que você até um e-commerce, vamos dizer assim, você trabalha mais preço, é menos valor. Eu vou te dar um exemplo. Se você vai comprar um celular, entendeu? E você vai olhar, você já sabe que celular que você quer, qual configuração que você quer, e qual que é o modelo e qual que é a cor, você vai entrar num e-commerce, o que vai te interessar é o preço e o prazo de entrega. Sim. Ah, mas será que aquela loja entrega? Você vai pesquisar. Ou eu vou no Magazine Luiza, ou Loja Americana, ou Kabum, ou Fast Shop, quem quer que seja, entendeu? Você vai ter essa cautela de quem você compra, lógico, tá? Mas o que vai impactar você é o preço. Então, tem muitas pessoas, né, muitas lojas vendendo carros virtualmente, fazem um volume grande de venda, mas trabalhando muito preço. Exemplo, esse aqui é o menor da web, menor preço anunciado, 50 mil abaixo da FIPE. Então, a web, a loja virtual, ela está se tornando um caminho que está trabalhando só preço, preço, preço. Isso me preocupa um pouco, tá? Porque deixa de gerar valor, né? E quando você não gera valor, né, você acaba também dispensando um pouco a qualidade do produto. Exato. Né? Entendeu? E a qualidade, segurança e uma série de processos que você pega e adota. Porque quando você trabalha só preço, você acaba tendo que cortar outras coisas. Sim, é né? muito importante quando você fala Entendeu? isso, porque a gente tem uma premissa de mercado que sempre traz junto com o veículo seminovo, né? Esse usado é único, né? Justamente. Não tem outro igual. Então, assim, se eu trabalho o preço num veículo seminovo, eu estou deixando de lado o aspecto, quilometragem, se já foi batido, se não foi batido, o carro como um todo, né? Que a gente brinca, esse daqui é único, não tem outro igual. E realmente o carro seminovo não tem dois, né? Ele é único. Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu falei com o Ianco hoje, ele estava vendendo uma X4, 440 mil. A pessoa fez uma proposta de 430 mil, ele não quis. Aí, final de semana, ele pensou e aí ele autorizou o vendedor vender. Pode vender por 430 mil. O carro tinha 3 mil quilômetros. Quando ele foi fechar negócio, disse que o cliente já tinha comprado uma por 399, com 30 mil quilômetros. Nossa. Como que você compara um carro com 30 mil e um com 3 mil? Você sabe que isso aí é um abismo para um carro importado. Sim. 3 para 30. Né? Um desgaste absurdo para um carro importado. Manutenção, valor de revenda, uma série de coisas, entendeu? Aí tentou, conseguiu reverter, vendeu o carro, né? Mas você vê que o comprador, ele está olhando preço.
Porque se sou eu prefiro pagar 40 a mais, comprar uma com 3 mil, do que pagar 40 menos e comprar uma com 30 mil. Então, você vê, o digital tem esse problema, essa venda digital. Ele deixa de lado o valor e trabalha só preço. Então, isso aí me preocupa um pouco, porque daí você tem que diminuir a sua estrutura, da estrutura física, diminuir custo e trabalhar só preço. Que é o que tem acontecido em muitos lugares. Né? Então, eu não sei até que ponto que isso aí vai ir, porque isso aí vai afunilando, que tem uma hora que a conta não fecha mais. Você está entendendo? Então, a gente tem que entender como que isso aí vai prosseguir no futuro. A gente tem vendido muito carro para fora, né? Até porque, que nem você falou, o carro ele é único, às vezes é um carro que a gente tem e em outros lugares não tem. Sim. Né? Semana passada eu vendi uma Volvo XC90 diesel, que é um carro que é meio difícil de encontrar. Eu tinha o carro novinho, eu acabei vendendo. Um A6, até que eu falei contigo lá também, você me ligou, que é um carro que é difícil de encontrar. Mas se você cai, por exemplo, uma 320, que tem um monte, se você não tiver preço, você não vende. Você tem que vender no teu mercado local daí, que é onde você consegue gerar valor. Senão é só preço. Exato. Então, eu acho que a diferença maior do digital é isso aí. Não gera valor, você trabalha só preço. Exato. E a dica que você deixou aqui é muito importante, né? 3 mil para 30 mil tem um desgaste absurdo. É pneu, as revisões, a vida útil ali já Não, 30, já negócio, foi 27 mil quilômetros a mais, né? Então, pneu, freio, de repente um carro desse, uma pastilha de freio, quanto que é? Se você pôr na ponta do lápis... Acontece muito, você quer ver uma coisa? A gente vê, tem um pessoal que vende em Instagram, né? O cara tem milhões de seguidores e vende carro lá. Aí o cara fala assim, ó, tem uma 911, uma Porsche aqui, ou uma GT3 aqui com 3 mil quilômetros, ó, 70 mil abaixo da FIP. Você não sabe se o cara participou de um track day com aquele carro lá, ou o cara esmirilhou aquele carro e está pondo para venda. Você já não sabe mais aquilo lá. Tem um monte de Porsche esmirilhada para vender. Um monte. Que bateu para-choque, que raspou embaixo, que carro com 1.000 e poucos quilômetros, que já está no segundo jogo de pneu, carro que o cara andou em pista. Tem um monte de Porsche assim. E aí o cara tá lá, quer comprar um carro novinho, carro de 800, de 900, de 1 milhão e pouco, e o cara vai no preço. Por quê? Porque é venda digital. Sim. Entendeu como é que é? E aí, cara, como é que faz? Aí depois que o cara comprou, já era, bicho. Né? Verdade, aí realizou, entendeu? Aí chegou, realizou, já era. E outra, muitas vezes a distância, né? Porque você compra virtual, você compra carro de outro estado. De outro estado, paga você frete, não sabe a transferência. origem, não sabe de onde é. Então tem um monte disso aí, né? Até esse tempo atrás passou, teve um Porsche, teve um encontro de Porsche nas pistas e tal. Aí o cara com uma Cayenne Turbo e um outro com uma 911 na frente. E carro de rua, se você fadiga muito o freio, chega uma certa hora, ele não freia mais, né? Então o cara na pista fadigou muito o freio, o cara não tem muita experiência. Não é piloto, ele é um motorista de rua normal, né? Uhum. Fadigou muito o freio numa curva, a 911 na frente. Freou, o cara foi frear, não deu freio, porque o freio estava fadigado. Disco muito quente, não freia. Entrou de traseira. Então, 2 particulares andando na pista com o carro do dia a dia, um bateu no outro. Consequentemente, esses carros vão arrumar e vão para venda. Vai aí pro mercado que não... Vai pro mercado, às vezes, digital. Entendeu como é que eu estou te falando? Então, eu te entendo. O mercado digital realmente ele proporciona facilidades. Ele realmente, em alguns casos, ele realmente é muito bom, né? A gente tem trabalhado virtual também. Eu, hoje, como atuo, né? Meu podcast eu fiz aqui independente, né? A gente sabe que é um projeto que eu tinha meu pessoal e que eu trabalho também em concessionária, então eu vejo isso. O carro novo, realmente, como o Marcelo falou, matou a pau. É preço, porque ele é novo, a característica é a mesma, o produto está ali, então assim, a gente sofre realmente o preço. Mas o seminovo, ele é único, e aí uma dica, né?
cuidado onde compra. Não que pode comprar pela internet, tem muitos produtos bons pela internet, mas assim, entre todos esses tem muita coisa também. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar Aproveitando, muito cuidado. uma dica para quem comprar um carro usado hoje, Marcelo, qual que é a dica que você deixa hoje para quem está à procura de comprar um bom seminovo? Olha, todo mundo hoje está se baseando em vistoria cautelar, né? Se fala em cautelar. A vistoria cautelar, ela te dá uma porcentagem de segurança somente, né? Que nem eu te falei, ele te ajuda a te proteger do passivo do veículo, tá? Se não tem nenhum passivo, por exemplo, o carro ser de leilão, o carro não foi envolvido em sinistro, o carro não ter nenhuma busca e apreensão, não ter débito de documento, não ter batida, repintura, mas ele não consegue te falar da parte mecânica. Então, se você for comprar um veículo de quem você não conheça, pedir uma avaliação também técnica do carro, né? Dica importante. Né? Ou você levar numa... Nem que você pague, eu acho que é importante você pagar, tá? Pague para ir numa concessionária ou numa agência autorizada, pede uma avaliação técnica do carro. Como que está a parte mecânica do carro? Isso aí quase ninguém faz. E pegando uma dica, hoje os concessionários ele cobra assim, diagnóstico. E dependendo da marca, ele não cobra nenhum diagnóstico. Você leva um seminovo com a cautelar e fala, queria fazer um diagnóstico de mecânica desse veículo. Ele vai levantar os itens, o que tem de troca, o que está desgastado. Boa dica, pessoal. Então aí, quem está acompanhando a gente aí, Marcelo, excelente dica. Olhar fora isso aí, entendeu? Então, quando você está vendo fora, né? Olhar de quem compra, tá? Hoje, muitas vezes, é muito mais seguro você comprar de uma loja estabelecida do que um próprio particular. Tá tendo muito golpe, Christian. Muito golpe. O Web Motors hoje é uma plataforma excepcional, só que virou um abismo de golpes na Web Motors, tá? Eu acho que eles estão pecando muito a plataforma Web Motors, porque eles não estão coibindo isso aí. Checagem, né? Eles não estão tendo alguma ferramenta ou um departamento específico para conseguir mitigar isso aí. Tá tendo muito golpe dentro da Web Motors e isso aí põe em risco a pessoa de bem, né? Porque a pessoa vai para a plataforma para fazer uma compra e quando ela vê que é um particular, ela acha que está fazendo um negócio seguro. Mas no particular, às vezes, é o pior negócio, porque é ali que está o golpista. Sim. Porque é mais difícil você dar um golpe você sendo pessoa jurídica do que você sendo particular. A pessoa jurídica dá para você checar se é estabelecida, checar a CNPJ, se tem processo, se tem... Liga na concessionária, liga na loja. Liga na loja, liga na cidade, pede para alguém ir lá checar, alguém ir lá ver, né? Paga alguém para ir lá ver, paga a vistoria cautelar para ir lá na loja, fazer uma filmagem, ver se o carro realmente está lá. Agora, com particular, né, é muito mais difícil isso aí. Sim. Porque a pessoa pode estar num endereço hoje e amanhã ela não está mais. Exato. E esse particular ali, ele realmente fez aquele perfil para criar o golpe, né? Para criar o golpe. Então, assim, o que eu sempre digo, desconfie. Se o preço do carro, em média, é 100 mil reais, você viu um anunciado por 60, pessoal, desconfie. Porque, assim, né? Quando a esmola demais, até o santo desconfia. Então, assim, eu brinco e é uma realidade. Cai no golpe quem quer levar vantagem. Então, assim, se a vantagem é muito grande, cuidado. Ou é leilão, ou é golpe. Alguma coisa tem aí, pessoal. Eu sempre uso um termo assim. É muito difícil o particular vender carro barato para particular. Porque quando o particular precisa vender um carro barato, ele já vai e vende para um lojista. Ele não vai fazer um anúncio do carro barato. Porque se ele está precisando realizar o negócio logo, porque ele precisa vender, precisa do dinheiro, ele não vai perder tempo em fazer um anúncio por um preço barato. Ele vai numa loja e entrega o carro e realiza e pronto. Então, esse negócio de ter anúncio com preço barato de particular já é uma característica de golpe. Sim.
Entendeu? Então, isso aí tem que tomar porque muito sempre cuidado. quem está vendendo, quem está comprando, ele tem o carro dele quer para pôr na troca, ele quer ver um financiamento, então dificilmente o particular vai conseguir uma liquidez rápida. Liquidez rápida é no lojista que É em está ali lojista. para isso. Às vezes Ele o lojista paga mal. Não é que paga mal, né? Eu sempre defendo, e aí a classe dos lojistas, né, os concessionários, porque quando você compra um veículo, você tem, além de toda essa checagem, você tem nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, vai fazer uma revisão, entregar o carro para o cliente final com garantia. Então existe um custo por trás disso, né, Marcelo? Com certeza. Bacana. E aproveitando esse gancho que a gente está falando dos usados, o que você espera do mercado de seminovos? Olha, o mercado de seminovos ele já está sofrendo uma grande transformação, tá, Christian? A gente teve um excesso de demanda na pandemia, né? E pouca oferta, por conta que faltou produto zero, e o comprador desse produto zero, ele migrou todo pro carro seminovo. Com isso, houve um superávit de preço acima do valor real do carro. Ou seja, você tinha uma tabela FIPE e você não se surpreendia quando você vendia até acima da FIPE. Com isso, a FIPE ela foi subindo também, porque os carros zero também subiram, né? O que está acontecendo hoje? Tá havendo uma super oferta de produto, tanto 0 quilômetro, quanto o seminovo também, e uma queda de demanda, né? Então, o que eu acho que está acontecendo? Está começando a equalizar preço, que é uma característica natural. Não é crise, tá? Eu não vou dizer para você que é crise. É uma característica natural. Por quê? Porque subiu demais o preço. Agora está tendo uma super oferta de veículo zero, consequentemente, vai represar e as concessionárias vão começar a fazer ofertas de preço. Por quê? Porque o veículo zero também subiu muito. Todas as marcas subiram demais, né? Quando sobe muito, diminui o quê? O poder de compra. Porque quem ganha dinheiro não sobe na medida que subiu o produto. Sim. Não é verdade? Né? Então, veja bem, eu acho que eu vou dizer assim, curto a médio prazo, eu vou dizer curto prazo, 6 meses, né? Eu acho que nós vamos ter uma queda grande de preço. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo apurar o preço de FIPE. A FIPE ainda está super avaliada. O preço de FIPE hoje ele não condiz com o preço real de mercado. Ou seja, o preço que a gente pratica hoje ele é abaixo do preço da FIPE. Tá? Em média, nós estamos vendendo o carro 10% abaixo de FIPE. Carros de valores caros, eu estou vendendo 15%, tem carros que chegam a vender a 20% abaixo da FIPE. Isso é o valor de venda. De venda. Tá? Então, veja bem, a FIPE ela superavaliou os carros. Eu não sei qual que é a política da FIPE. Eu não sei se ela não deu um tombo muito grande para não causar um desastre no mercado, ou se ela está se balizando ainda nos preços dos carros zeros, porque a metodologia dela, ela pega o preço de tabela do carro zero e ela vem fazendo a depreciação ano a ano para ela ir fazendo o preço do seminovo. Só que o que acontece? O preço do seminovo não é condizente com o preço que está na FIPE hoje. Por exemplo, se você pega um Corolla hoje, né, que o preço praticado dele é 155 mil, 0 quilômetro, tá? Aí você vai ver um preço, um 2021, a pessoa quer 125, 130, como que vai vender um carro com 2 anos de uso com diferença de 25, 30 mil para um zero? Não vende. Não tem lógica. Se você colocar em percentual, não dá nem 20%, dá 15%. Sim. A média é 15% no primeiro ano e 10% nos anos subsequentes. Sempre foi isso aí. Porque senão não tem lógica a pessoa comprar um seminovo, ela vai comprar um carro zero. E aí o preço de tabela
que tem na concessionária, que tem na montadora, ele também não é um preço que está sendo praticado, porque as próprias concessionárias estão tendo que vender abaixo da tabela. Isso aí causa um efeito rebote no mercado também, porque se você tem um carro que na FIP ele é baseado a depreciação no preço da tabela, só que no mercado ele é praticado abaixo da tabela, a FIP já não está certa. Sim. Vamos dar um exemplo diferente? Você vai ver uma S10 LTZ 2022, que a FIP dela é 230 e poucos mil, 235, a 0 quilômetro é 250 e pouco. Tá, mas espera aí, mas como que eu vou pegar um carro com depreciação de menos de 10% ou 10% em relação a uma zero? A pessoa vai comprar uma zero. Então você tem que praticar 10% abaixo da FIP para dar 20%, 15%, 20% em relação a uma zero. Porque você já pressupõe que uma pessoa que compra um carro de 200 e poucos mil, ele tem mais 20 mil para comprar um carro zero, ele vai lá e compra, porque o poder aquisitivo dele comporta aquilo lá, né? Isso aí acontece com um carro baratinho também. Você pega lá um HB20 2016, 2018 é 50 mil. Aí um zero custa 70. Sim. E as facilidades de um zero, né? Taxa zero, outro parcela modelo, no cartão, modelo atualizado, 2023. Então, eu acho o seguinte, vai haver uma queda de preço ainda do seminovo. Tá. Eu acho que é isso aí. E esse aumento que teve, que nem a FIP, você resumiu, né? Não surpreendia quando você vendia acima da FIP, porque, na verdade, a FIP teve uma demora, né? Os carros subiram rápidos, a pandemia trouxe, infelizmente, né, além a tristeza que teve, muitas perdas, tudo, mas ela teve uma aceleração de mercado, teve muita gente que ganhou muito dinheiro no mercado de automóveis, teve um aumento de preço muito grande. E aí a FIP demorou um pouco para acompanhar essa elevação que teve dos preços. E agora está ao contrário, né? A FIP ela está alta e o mercado caiu. Eu acho que a FIP ela passou a ser uma baliza de mercado porque o consumidor final não tem um outro parâmetro. Mas ela não foi criada para isso, né? Você sabe que a FIP ela foi criada para ser uma baliza para os bancos, para eles trabalharem com uma tabela, para eles terem um norte para pagar os financiamentos, né? Para aprovação de financiamentos e para as seguradoras pagarem os sinistros dos veículos quando tinham percas totais, né? Sim. Então, por exemplo, eles tinham que ter uma baliza de preço, porque o que acontecia? Antigamente, quando não tinha FIP, você ia financiar um carro, o carro custava 30 mil, a pessoa ia lá e pegava um financiamento de 40 no carro. Entendeu? Porque não tinha uma baliza de preço. Tinha referência, né? Não tinha referência nenhuma. Aí você tinha uma perca total de um carro. Aí você ia ter que fazer cotação de mercado para ver quanto que era um zero, quanto que daria para pagar, começava a virar briga judicial. Entendeu? Então foi criada a FIP para isso. Só que como não tem um parâmetro, uma tabela de mercado, ela começou a balizar o mercado. É muita relevância, né? Só que a FIP ela é muito lenta, porque a metodologia dela ela é uma metodologia simplista. Ela pega a tabela de uma S10 0 km. Quanto que é a tabela de uma S10 LTZ? 298 mil reais. Ela pega uma tabela. 2023, modelo 24. Quanto que é uma 2023 usada? Ela deprecia tantos por cento. Quanto que é uma 2022 mais tantos por cento? Ela vem depreciando ano a ano. Só que ela não entende que a S10 ela tem venda produtor rural, ela tem venda frotista, ela tem venda PCD. E naquela característica, 80% das vendas são daquela modalidade, né? Isso aí vale para vários outros modelos. Aí vamos pegar um outro carro, vamos dizer que tenha um
Volkswagen, por exemplo, né? Tenha lá um T-Cross, aí o preço é 130 mil. Aí vem um bônus de fábrica de 8 mil reais. Aí ela pega lá 130 mil, né? Aí ela deprecia, o 23 é menos tantos por cento, 22 menos tanto, sei o quê. Só que ela não entende que não é mais 130 sendo praticado 122 agora, porque tem o bônus. Então ela não consegue ser ágil para ela acompanhar esse mercado. Por quê? Porque ela não é feita para isso, ela não é feita para balizar mercado. Ela é feita para ela atender os sinistros de seguradoras, para ela basear e para ela amparar os bancos para fazer cálculo financeiro. Só que o consumidor acaba se baseando na FIPE para balizar preço de mercado, e foi feito isso. Então nós estamos, né, toda semana tendo que fazer uma leitura de mercado, por quê? O mais certo, Christian, é o seguinte: quem define o preço do carro é o mercado comprador, não é tabela. Sim. Tá? Isso aí vale para automóvel, para imóvel, para que quer que seja, para commodities, para petróleo, para o que for. Tá? É o que o mercado está pagando. Então, se você tem uma Mercedes, que a tabela FIPE é 250 mil, mas tem um monte anunciada por 230, e o mercado está pagando, tá anunciada por 230, e você está conseguindo vender por 220, 222, o preço dela vai ser 220, 222. Esquece o 250. É verdade. Então, o que manda o preço é o que o mercado está pagando. Sempre foi isso aí. Falando em mercado, a gente vê um movimento aí muito do carro. A gente vai entrar um pouquinho nesse tema, que a gente entrou em todos, e é muito importante que cada um tenha uma visão. Hoje a gente está surfando uma época muito boa do carro híbrido e já estamos vendo aí a realidade do carro elétrico. Qual que é a sua visão do carro elétrico, Marcelo? Ô, Christian, isso aí é um paradigma em cima disso aí, né? Porque o país subdesenvolvido, ele anda nas rédeas do país desenvolvido. Então, aqui nós vamos consumir o que vier de fora, tá? Então, se na Europa e nos Estados Unidos for decidido que vai ser tudo elétrico, nós vamos ter que nos adaptarmos e usarmos carros elétricos. Só que eu acho que isso está muito confuso ainda. Primeiro, pela questão de autonomia versus carregamento. Eu acho que isso aí é uma coisa ainda a ser definida. Que eu acho que é uma coisa fácil de você resolver. Você carrega um celular, você demorava a noite inteira para carregar um celular, agora você demora meia hora. Um carro, você demora 7, 8 horas, daqui um pouco vai ter um carregador rápido que você vai carregar em meia hora. E às vezes você vai ter até um carregador portátil. Acho que já vai ter isso, tá? Mas o que me preocupa mais, assim, porque já está tendo situações na Europa, principalmente, que eles estão criando carros eletrificados para evitar a poluição, mas eles vão ter que ter uma demanda energética para poder carregar os veículos. Isso aí já está gerando uma confusão, porque lá não tem energia limpa, né? Lá são termoelétricas ou é Carvão. Que é a termoelétrica, que é carvão ou é gás, que eles importam tudo da Rússia, de outros países. Então, eles já estão se preocupando com isso, porque se eles tiverem uma frota preponderante elétrica, eles vão acabar poluindo mais para poder carregar os carros elétricos. Então, já é uma preocupação deles. A segunda coisa, como que vai ser o descarte e o manuseio dessas baterias? Porque hoje, por exemplo, a gente já tem um problema sério com celular, com bateria comum que a gente usa pro assim, descarte. É uma coisa ainda que tem muito para caminhar,
né? Mas nós somos suscetíveis a decisões externas. Nós vamos ter que dançar conforme a música. Entendi. Porque a gente consome muito o que vem de fora. A gente não é autossuficiente de nada, né? Você vê, ó, na Europa criou aquele programa de antipoluentes. Vieram implantaram no Brasil agora o Proconv, o L7. Você viu quanto de carro que parou de ser vendido aqui? Uhum. Entendeu? Foi um negócio radical. Então, uma coisa que foi criada lá fora, implantou aqui, pronto, acabou. E a gente nem tem a poluição que tem lá, a gente tem muito mais mata, mais assim, floresta. A gente tem uma coisa muito maior que lá e nós tivemos que implantar também. Então, foi uma coisa que veio da Europa para cá. Então, acho que a gente é suscetível ao que vai vir de lá. Sabe? E lá já tem essa questão aí, já no mês passado, né, saiu a primeira instância já que algumas montadoras alemãs, até 2030, eles vão surfar a onda do híbrido. Mas que 2030 para frente é 100% elétrico. Então, E aí é o que você falou, né? Se realmente virou a chave lá e os fornecedores desses carros, vamos dizer hoje, que nem, por exemplo, Audi, BMW, Mercedes, são os 3 alemães que estão lá, e vier para o Brasil só elétrico, a gente vai ter que absorver, não vai deixar de vender esses carros aqui. aí o que eu acho que vai ter que ter, né? Vão ter que ter tecnologias para poder criar alternativas para que a gente não fique refém de carregamento, de manutenção e essa questão ambiental. Né? E se fala também no híbrido, e aí tem um ponto que eu anotei aqui também, e o veículo autônomo? O que você tem de visão, claro, para o nosso mercado, né? A gente sabe que dependendo ali, você tem na Europa, ali você tem um autobahn, são bem sinalizadas, a gente tem ali todo o carro autônomo funcionando, os carros se conversam, autônomo com autônomo. E aqui no Brasil, como que você vê o autônomo? O autônomo, ele é uma coisa extremamente tecnológica, né? Então, o país tem que ser tecnológico. Não é o automóvel só, né? Isso aí você sabe que é tudo interligado com sinaleiro, com sinais de trânsito, com as vias, você tem controle de radar para autônomo, você tem, tudo, entendeu? Então você tem que aparelhar o país como um todo para você ter carro autônomo, né? O Brasil é um país continental. Quanto que vai custar isso aí para você transformar o país, para você usar carro autônomo? Eu acho que isso aí é uma coisa que vai ser aos poucos. Vamos supor, vai começar com uma cidade, depois começa com outra. Algumas vão ter, outras não vão ter, né? Tem que ver como que vai funcionar no começo, se não vai dar acidente, como que vai operar isso aí. Responsabilizações, né? Eu tenho uma dúvida. Qual que é o seu ponto de vista? Eu perguntei para os outros aqui, vamos ver a resposta do Marcelo. O cara foi lá para um aplicativo e pegou um veículo autônomo para se deslocar daqui de Campo Grande até Aquidauana. Nesse período, nesse percurso, teve um acidente. Quem se responsabiliza? A empresa do aplicativo, a empresa que desenvolveu o software, ou a pessoa que contratou, que fez a contratação do aplicativo? Como vai funcionar isso? Cristian, depende do acidente que aconteceu, né? Se você... Entre 2 carros autônomos, vamos dizer, sei lá. Se foi 2 carros autônomos, foi um problema sistêmico, é o problema do sistema. Se foi um problema mecânico, aí é um problema do carro, né? Um pedestre passando ali, aí tem pedestre então na frente. Se for um pedestre que entrou na frente, é muito pouco provável dar um Aí não acidente. tem responsabilidade. Não, porque o que acontece? Pode dar um acidente se um bicho cruzar, Sim. né? Mas aí vai ter o seguro, essas coisas, aí
A responsabilização aí fica mais fácil, porque, na verdade, aí foi um animal que causou aquele... Aí é um acidente. Mas vamos supor que seja os dois carros, deu um bug no sistema e o carro perdeu a direção e bateu com o outro de frente. Aí vai ser um problema sistêmico que é o sistema que vai ter que pegar que vai ter que acionar. Tava indo os dois carros e tinha que frear e a roda do carro saiu fora. Aí é um problema mecânico do carro. Sim. Né? Aí tem que ver quem locou o carro, né? Então eu acho que são várias variáveis, né, Christian? Sim. É um negócio acho que é muito complexo isso aí. E ainda além de tudo isso, tem o ser humano no meio, né? Esqueci não sei o que, vou voltar. Manobrou, entrou na frente. Porque tem que ver, porque no começo, Christian, vai ser bem complexo, porque vão conviver as duas coisas, né? Sim. Vai ser o autônomo junto com o outro. Então vai ter o causador, porque geralmente quem causa o acidente é o ser humano. Se você pegar 90% dos acidentes que tem, que são causados por quem? Pelo ser humano. O cara dormiu, ou foi assim, negligente, ou foi imprudente, né? Se o cara dirigir corretamente, como manda a lei, na velocidade certa, com o carro revisado, é muito pouco provável dar um acidente. Agora, o cara dorme, ou o cara bebe, ou o cara corre demais, ou o cara, né? Entendeu? É o ser humano. Cruzou uma preferencial, fura um sinal, né? Sim. Então, aí já não é o autônomo, né? Aí é o terceiro que não é o autônomo que causou o acidente. Muito bom. Então, esse Entendeu? tema de eletrificação para o Marcelo, resumindo aqui, você já falou da questão de estrutura, mas aí eu vou colocar você numa pergunta aqui que é polêmica. Você gosta do carro elétrico ou tem uma preferência por gasolina? Não, eu particularmente não gosto. Eu vou te falar por quê. Eu gosto no sentido do que é um carro que não polui. Eu acho que é um carro bacana porque ele é rápido, né? Só que eu ainda gosto do ronco. Eu sou um cara mais antigo, né? De dar partida, sentir o ronco, né? O barulho, entendeu? Eu acho que é a máquina, né? A partir do momento que você põe o elétrico, você tira a máquina, né? Sim. Entendeu? Então eu gosto da máquina. Você trabalha com carro de alta performance lá, você tem lá aquele GT, que é o elétrico. Sim. Mas se você andar num R8, o prazer é totalmente diferente. Se pilotar um R8 com motor, com ronco, e um GT que se parece um carrinho de autorama. Zzz, entendeu? Exato. Então, eu, particularmente, eu gosto do carro a combustão. Marcelo, é o meu gosto. Entendeu? Agora, obviamente que tem um apelo para o futuro muito grande, né? De poluição, de preservação da vida, né? Você não vai mais utilizar combustível fóssil, você não vai mais ficar retirando petróleo da terra, que isso aí é uma coisa que é extremamente danosa, né? Queimando aquilo ali, né? Você vê por exemplo, ônibus, caminhão, o tanto que polui. O Exato. diesel é altamente poluente, motocicleta é altamente poluente. E é o né? que todo mundo fala, né? Pegando um gancho nisso que você está comentando, todo mundo, né? Assim, a maioria das pessoas que eu vejo quando fala, o carro elétrico trazer por causa de uma questão de poluição, mas assim, nos grandes centros, os poluentes mesmo, o que polui mesmo é caminhão, o transporte público, o que mais o caminhão polui no a mundo, carga, são as motocicletas. O que mais polui no mundo são os aviões. Se você pegar, você já viu aquele aplicativo chama Flight Radar? Eu vi, eu Tem um conheço. aplicativo chama Flight Radar. Você vê toda a malha de aviões qualquer país do mundo. Você entra lá. Se você vê, isso é em tempo real. O avião voando em tempo real. Você clica nele, você vê que avião que é, número do voo, de qual cidade que ele está indo, para onde ele está indo. Eu acompanhei para ver alguns voos da minha família. Entendeu? E, cara, o que tem de avião voando no mundo, o tempo inteiro, 24 horas, é uma coisa absurda. Aí você tira os carros, aí vem frota de ônibus.
Aí você tira ônibus, vem frota de caminhão. Aí você tira caminhão, vem moto. Motocicleta polui, que é um absurdo, o cara não tem catalisador. Ela solta assim, o CO2 puro. Então, tem que ser um contexto geral, não é só o automóvel. Obviamente que, se você tirar o automóvel, você já diminui drasticamente. Aí depois, acho que eles vão fazer progressivamente. Depois ônibus, depois caminhão e assim por diante, né? Se num futuro for tudo elétrico, né? A vida muda. Quanto tempo vai demorar isso aí? 50 anos, sei lá. É bem né? para frente, porque um dos maiores desafios é o parte circulante hoje, né? Você pega de veículos seminovos hoje, tudo combustão, e quantos anos vai para frente para acabar com esse parte circulante? Só que até lá a gente tem que ver o que vai acontecer, porque tá uma evolução tão rápida, né? E tem outros combustíveis também, né? Então, tem o que? Nitrogênio, que é água, que é um combustível mais puro do que água, né? Porque, por exemplo, assim, você mexer com bateria, né, é um negócio perigoso. Explosão, né? Uma série de coisas, né? Então, é um desafio grande, né? Eu tava vendo uma reportagem esses dias, o brasileiro, né, que a gente brinca, né? O brasileiro, a gente aqui, aquelas adequações técnicas, a gambiarra. Aí tinha um vídeo interessante, o cara pegando um carro elétrico, não, esse fiozinho põe aqui e pum, e explode, né? Então, você imagina no Brasil, que aqui tudo é caro, você imagina um carro que tem, vamos pegar o Corolla Cross, né? Corolla Cross, ele é 5 anos de garantia normal e bateria são 7 anos. Você imagina que 7 anos saiu da garantia. Aí o cara vai lá na Toyota e fala, olha, não está carregando direito. Não, tem que trocar a bateria aqui, porque a célula já colou aqui, tem que trocar. Quanto é que custa? Custa 10 mil. Não, você tá louco, mas tem que trocar, é 10 mil. E vai ser mais ou menos isso. Não vai fugir disso aí, de 5 a 10 mil para você trocar aquilo ali. Aí, cara, não, vai ali no camarada ali. Aí vai ter cara recuperando, reformando bateria e Dá assim aquele por jeitinho no diante, entendeu? chicote. E aí viram, né? É um tema que é o que você falou, é muito extenso, né? A gente teria muito tempo, mas a gente já está meio que caminhando aqui. Esses primeiros episódios, eu estou brincando assim, a gente fala, é pouco tempo, mas é bem prazeroso e quem sabe a gente não volte e aí a gente vai fazer os próximos no ao vivo. Não, com e aí certeza. tem bastante pergunta. Voltando um pouco para a concessionária, Marcelo, a questão do processo de concessionário, aprendemos muito, né? Sim. Sobre processo, ética, entrega, o passo a passo, né? Hoje você usa bastante desse aprendizado que você já tinha lá atrás, e aí você trouxe da garagem para a concessionária e hoje da concessionária para a sua revenda que você tem hoje, que você hoje é muito processo que te traz a qualidade, né? Sim. Você consegue entregar ali o valor. Isso. E com tudo isso, você tem alguns clientes ali que marcam, né? Qual que hoje foi... Eu brinco, eu tenho várias, né? Mas eu brinco assim, tem aquela venda que marcou muito, que a gente não cita nomes, nada, mas que você possa contar um pouco a história aqui pra gente, aquela venda que te marcou. Que seja pelo valor, que seja pelo produto, que seja pela emoção daquele cliente que você entregou o carro. Tem algumas ou alguma que você queira contar? Não, tem bastante venda, né? Porque passa esse tempo todo, assim, né? Que a gente assim que a gente trabalha, né? Toda venda, por mais simples ou mais cara que seja, eu gosto muito da época que chega na hora da entrega. Eu gosto muito. É um momento de muita gratidão para mim. Eu gosto muito porque toda vez que quando você vai pegar um carro novo, o sentimento é muito bom. Para a gente, que a gente entrega carro sempre, toda semana você está entregando carro, passa a ser uma coisa muito comum para nós. Mas para quem compra, você ir na loja e buscar um carro novo, às vezes é de 2 em 2 anos, às vezes de 3 em 3 anos, às vezes é a primeira vez que a pessoa está indo buscar, sabe? Lá, a gente sempre adota da seguinte forma: a pessoa que vai comprar o carro, o vendedor começa a entender o que a pessoa gosta. Ou gosta de futebol, ou gosta de alguma coisa e tal. E
Quando eu vendi um Suzuki, tinha um casal que tinha um filho autista. E o filho adorava música. Adorava música. E geralmente o autista ele não gosta muito de barulho e música, mas o menino adorava música. E ele, a primeira coisa que ele chegou era um Vitara. Ele quis conectar o celular da mãe para colocar o Spotify no multimídia para colocar música. Primeira coisa que ele queria ver se dava para fazer isso. Então o filho queria escolher isso. E o Vitara tinha um multimídia grande, de 10 polegadas, e a gente conectou e o menino ficou apaixonado. Aí eu falei pro vendedor, o que você vai dar de presente para esse casal aí? Pois é, eu não sei, cara, não sei o quê. Eu falei, você vai dar de presente pro filho dele. Aí nós fomos comprar uma caixa de som da JBL. Aquela que você quer um clipe, que você carrega na calça, assim, uma pequenininha, toda coloridinha, bonitinha, assim, sabe? E aí, no dia da entrega do carro, foi uma coisa simples assim, sabe? Mas foi lá e tal. Aí eu pedi o celular dela, da esposa dele, e conectei na caixinha de som. Entendeu? Aquele da assim, JBL. E pus a música que ele queria, que ele assim gostava. E ele foi vendo o carro, ele falou, mãe, conecta o som. E estava conectado e a música tocando, ele não sabia de onde estava vindo. Quando ele viu aquela caixinha de som lá, rapaz, o menininho ficou doido, rapaz, e pegou e começou, não sei o quê. Aí o pai falou assim, olha, não precisa nem me entregar o carro. Falou, eu já ganhei por causa disso aqui, né? Ele falou, não sabia que quanto que é importante isso aí, né? Sim. Então, os valores, o que faz a gente pegar e entender nisso aí, né? Que não adianta você ter uma loja bonita, você ter o melhor produto, isso aí que eu falo para eles lá, tá? Se você não tiver o cliente, né? E a gente tem duas premissas lá, tá, Cristian? A primeira é que você não pode fazer para o outro o que você não quer que faça para você. E a segunda é que você só atrai o que você transmite. Então, a venda de carro, ela é muita energia. Às vezes, você vai ter tua equipe de vendedor e você vai ter a venda por vez. E se o vendedor tiver com uma energia ruim, for um cara negacionista, for um cara reclamão, vão entrar 2 clientes. Vai entrar um só para especular e o outro que está de bem com a vida, que tem gratidão e que foi trabalhar com amor, com gosto. O cara vai entrar, ele vai fazer vai pegar o cliente com a venda feita. Entendeu? Então, vender carro é muita energia. Tem que ter energia para vender carro. Porque o carro, quando você funciona ele, é gás. É isso aí. E aí, vendedor, tá entendendo, vendedor? Qualificação, autoestima, preparação e essas crenças, né? Essas crenças limitantes. E energia. É energia positiva. O Marcelão resumiu muito bem e é o que eu falo pro meu time. Esses anos todos de concessionária, seja enérgico, tenha empatia, né? Que é muito importante o que você falou, e qualificação das necessidades. Entenda que o cliente está procurando. Não adianta vender uma vez. O Marcelo deixou claro aqui. Vendeu para o pai, vendeu para o filho e, se Deus quiser, vai vender para os netos. É isso aí. E, pessoal, estamos caminhando aqui para o grande momento, que é o bate e volta com o Marcelo da VMAI Select. Marcelo, a gente tem aqui um pequeno bate e volta. É super simples. E aqui é a primeira palavra que vem na sua cabeça. E aí... Vamos ver como que você vai se sair nesse bate e volta. Maria Gabriela. Aqui é rapidinho, coisa rápida, mas muito interessante. Bate e volta com o Marcelo da VMAI Select. Qual foi o seu primeiro carro? Fusca. Unânime. Qual o seu carro preferido da vida? Uma Porsche. Qual o seu carro preferido? Já falamos aqui, desculpa. Qual sua marca preferida? Porsche.
Qual o seu carro atual? Agora eu tô com a BMW. Melhor carro que você já pilotou? Aí pode ser tanto na cidade quanto nas pistas. Uma Porsche também. Qual carro você sonha em pilotar? Uma Lamborghini. Qual carro você teria novamente? Uma Porsche. E essa daqui é para quase fechar o bate-volta. Qual carro que você teve que você não deveria ter vendido? Que hoje você pensa assim e fala, meu Deus, por que eu vendi aquele carro? Eu tive uma vez o bate-volta, é só um, né? Não, mas tá quase no final, pode... Depois você vai voltar. Fala o carro e depois a gente volta, você fala dele. Não, pode ser Não carro. pode chorar, não pode chorar. Pode ser carro velho, né? Pode. Voyage, cara. O carro que você se arrependeu de ter Voyage vendido. que eu me arrependi de ter vendido. Voyage. E agora, aqui pra gente finalizar, qual carro que você sonha em ter? Que eu sonho em ter. Eu sonho em ter uma Mercedes, uma G63. Legal. Agora quer falar um pouquinho do Voyage, contar a história dele? Fica à vontade, pessoal. Eu tinha um Voyage e eu tinha 21 anos por aí. Mais ou menos 21. E eu comprei aquele carro lá. E na época rebaixava carro, botava umas rodas diferentes. Cortava a mola. Cortava a mola, trocava o volante, botava um volante pequenininho. Da Momo. E aí eu coloquei uns alto-falantes Pioneer atrás e tal. Banco era um Voyage GLS, banco Recaro, Voyage GLS e tal. E aí eu tava para ir pra praia final do ano. E eu deixei ele prontinho para viajar. E custava, acho que R$12.000 na época, 12 mil, não me recordo agora. E chegou um cara final do ano, e eu pronto para viajar, e o cara falou assim, não, eu quero comprar teu carro. Eu falei, não, mas eu vou viajar. Não, mas põe o preço. E eu pedi, tipo assim, 17 mil pro cara. O cara falou, não, então toma aqui, eu compro. Rapaz, eu vendi aquele Voyage, e não podia dar para trás, tive que vender. E falei, não, eu vou pegar, eu vou comprar outro e tal, né? Depois saí para comprar, quem disse que achava carro. Rapaz, nem fui pra praia, não viajei. Fiquei lá, o cara pegou, curtiu o carro e fiquei com 5 mil a mais. Depois nem comprei mais um outro carro legal. Então tem certas coisas que o dinheiro não paga, né? Exato. E aí Entendeu? você já respondeu que é a minha próxima pergunta, né? Qual que é o momento da sua vida que você se arrependeu de não ter dito não, né? Então, assim, esse Voyage já é um dos momentos, né? É um dos momentos. Teve algum outro que você deveria ter dito não e você não disse não e se arrependeu? Não, teve outros momentos, eu acho, assim, sabe? Eu acho que uma vez veio uma pessoa me vender um Tempra. E ele me falou que o carro era ele tinha comprado de sinistro e tinha pego e consertado o carro. E era um carro do ano, novinho. Mas era carro batido, ele tinha pego e consertado. E eu fiz uma proposta no carro para comprar. E aí eu não quis voltar atrás depois. Eu honrei e comprei aquele carro. Só que eu não conseguia vender aquele carro. Por quê? Porque eu não tinha coragem de vender. Falei, como é que eu vou vender um carro desse aqui? O carro tem 7 mil quilômetros, mas o carro já foi batido e todinho recuperado. Para quem que eu vou vender isso aqui? Se eu vender para alguém, o cara vai achar que está comprando um carro novinho e depois o cara descobre que foi todo batido. Exato. Entendeu? Então, foi a vez que eu falei pro cara que comprava, o cara veio, eu devia ter dito não. E para eu sair daquele carro lá, eu vendi para um outro lojista, perdi na época, acho que 10 ou 20% do valor que eu paguei no carro. E vendeu, né? Vendi pro cara sabendo, ó, eu comprei batida, sim, mas eu tô precisando de dinheiro, na época eu inventei uma história,
E você compra, mas é batido. Não, eu compro esse tipo de carro, não sei o quê, eu compro e deixa que eu me viro. Vendi, perdi dinheiro, porque eu não tive coragem de vender para um cliente final. Porque muitas vezes você tá ali, né? A transparência faz com que a gente, na verdade, às vezes assuma alguns riscos, né? Ah, vou vender e não falar nada, o cara vai voltar lá e Só vai te que aquilo cobrar, né? lá, eu computei assim, até a minha mãe me falou na época lá, falou, isso que você perdeu, faz de conta que você pagou um curso Exatamente, o investimento em para você. você aprender que na vida você não pode fazer isso aí. Que bom. E daí, depois daquilo ali, eu nunca mais comprei carro ruim, carro com problema, com nada, E aí vem as análises que você fez, né? O né? passivo, as cautelares. É isso aí. Que bacana. Aproveitando esse gancho, a gente está quase encaminhando aí para o final. O que você deixa hoje de recado, né? Como dica para essas pessoas que querem entrar hoje no mercado automotivo, que querem empreender nesse mercado, o que você deixa de dica? Um conselho. Ô, Christian, o mercado de carro hoje, ele é um mercado de risco, tá? Apesar da pessoa pensar que compra por 100 e vende por 120, não tem risco, ele é um mercado de risco, porque está tendo muita volatilidade de mercado, tá? Então, primeiro, se você for entrar no mercado de carro, primeiro você tem que calcular o seu caixa, quanto que você vai entrar com dinheiro, porque não tem como você trabalhar com carro hoje sem você ter dinheiro. Porque você vai entrar com um negócio com despesa e sem ter dinheiro, você não se sustenta, tá? Esses dias atrás até teve um ex-funcionário meu que veio conversar comigo, que tinha um amigo que queria montar com ele mais um dinheiro e tal. Eu falei, vocês têm que primeiro ver qual que é a despesa, calcule a despesa, mas uma despesa que você toque o negócio para que você possa fazer os processos. Não adianta você ter uma despesa pequena, mas que você não consiga fazer processo. A empresa tem que ter todos os processos, documentais e operacionais, tá? Segundo, não trabalhe o menor preço de compra. Trabalhe o melhor produto. Não adianta você comprar carro barato e comprar carro ruim. Pague mais caro, mas compre coisa boa. Não adianta você trabalhar com carro ruim. O dinheiro, ele é tudo igual. Então, se você for pôr o seu dinheiro, põe em coisa boa, não põe em coisa ruim. Põe em carro bom, não põe em carro ruim. Eu vejo direto, o que eu mais vejo é lojista entrando, trabalhando com carro e comprando carro ruim. Por quê? Porque é mais baratinho, porque tem mais margem, porque acha que vai ganhar mais, tá? Lojista de carro caro entra com um monte de dinheiro, sem conhecer o mercado, sem ter alguém que auxilie e entrando de uma vez só. Entre aos poucos para você ir conhecendo, porque se der um revés que nem está dando hoje, o risco de você perder dinheiro e não ter a liquidez do seu dinheiro de volta é muito grande, tá? Então, o negócio é sempre você preservar o caixa. Sem dinheiro, não existe loja de carro. Loja de carro sem dinheiro, fecha. Entendeu? Muito boas dicas. E a gente viu aí, estamos vendo na atualidade, né? 2022, tudo que a gente já conversou aqui teve um boom nos preços. Muita gente que não era da área, né? Eu acompanhei, eu vejo, a gente tem amigos em comuns, né? E pessoas que investiram nesse mercado e colocaram dinheiro, ganharam um pouco, mas o que está perdendo hoje para a adequação dos preços tá não consegue ter liquidez de volta. Não tem liquidez e aquele que ganhou no ano passado está tendo que liquidar agora, né? E fazer a venda. Então, Marcelo, aqui tem uma outra brincadeira. São 3 palavras. Se você pudesse hoje aparecer em todos os outdoors e rádios simultaneamente, ao mesmo tempo do mundo, em 3 palavras, que frase você deixaria? Com 3 palavras só? 3 palavras. Ou uma frase com 3 palavras? Uma frase com 3 palavras.
Eu vou falar o que eu falo para os meus funcionários, tá? O que eu falo é... Primeiro você tem que ter otimismo, energia e positividade. Bacana. Tá? Para tudo que você for fazer. Show. Tá? E Marcelo, para a gente finalizar aqui, se você pudesse ser um carro, que carro você seria e por quê? Se eu pudesse ser um carro, eu queria ser a G63. Que é o carro dos sonhos dele, hein? Forte, robusto e veloz. Que bacana. Cara, muito bom. Pessoal, estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio do nosso CNA Motorcast. É uma honra, foi um prazer, Marcelo, ter aqui. Você quer deixar algum recado? Deixa aqui seus arrobas pra gente. Como que acha o Marcelo hoje da VMais Select? Deixa suas redes sociais, telefone. Tá. O telefone nosso é o 67-3321-1111. VMais Select, arroba VMais, né? Que põe no... Isso. O Instagram o arroba VMais Select. Arroba VMais Select. Tá? Nós temos o nosso site, vmais.com.br. E o nosso Instagram, que é o que a gente mais, né? Que a gente pega e atua, né? Arroba VMais Select. Que bacana. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Tivemos o prazer aqui de receber o Marcelo. A loja realmente vale a pena. Aqui quem está em Campo Grande nos assistindo, vale a pena ir lá tomar um café, conhecer a concessionária lá, a loja de perto. E fica a dica, pessoal. Quem vocês querem que a gente traga aqui no podcast no próximo, vocês acompanharam aí os passados, vieram o Fábio, o Cristiano, o Ianco, hoje o prazer aqui do Marcelo. Então, deixe nos comentários o próximo convidado ou um dos próximos, né? Que a gente vai passando aí aos poucos. Irei atrás e tentarei trazer ele aqui para contar um pouco da história aqui no nosso podcast. É um grande prazer, é uma iniciativa fantástica, né? Bacana. É uma coisa legal, essa troca de experiência. Que bom. E assim a gente conhece as pessoas, né? Que nem eu conheço o Marcelo tem 6 anos, a gente já fez alguns negócios, Sim. Mas eu não sabia. Para mim era o Marcelo da Suzuki, você me contou, né? Sim. 30 anos de mercado. 30. Você já antes da EV+, teve, enfim, antes da Suzuki, outras marcas, enfim, histórias bacanas, histórias de sucesso, que é isso que a gente quer trazer aqui no nosso CNA Motorcast. E o que a gente puder passar para as outras pessoas também, né? Sim. A gente cresce mais quando a gente consegue transmitir para as outras pessoas o que a gente sabe também. Quanto mais a gente tenta transmitir, engrandece também a gente, né? Que bacana. Marcelo, beleza? Muitíssimo obrigado pela presença. Parabéns aí, viu? Obrigado, parabéns, pessoal. Obrigado bastante pela audiência. Sucesso. E vem com a gente, vamos pro próximo. Valeu. Obrigado. CNA Motorcast. Patrocínio Auto Rodas. Rodas, pneus e acessórios para veículos de passeio, picapes e veículos especiais. E SPA Window Film, películas automotivas e residenciais e envelopamento de veículos.